Olá, galerinha do YouTube! Mais uma aula! Hoje nós vamos para a questão 7, dando continuidade ao nosso estudo do movimento na vertical. Bom, no exercício passado a gente fez lançamento na vertical, né? Saindo do solo, e agora a gente vai fazer um lançamento, pode ser considerado também movimento na vertical, mas agora é queda, tá ok? Então, vamos ver esse problema aqui. Eu já até desenhei aqui um gatinho lindo aí, ó, que vai pular do prédio, né? Pular de uma altura aí que é uma incógnita, né? Sendo que ele só pode chegar a uma velocidade máxima de 8 metros por segundo. Só que gato tem 7 vidas, né? Brincadeiras à parte, vamos ler aqui o problema. Um gato... Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato sofra deve ser... Essa informaçãozinha aqui, ó, antes de a gente começar o problema, deixa eu só falar sobre essa informaçãozinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Desprezando a resistência do ar. Tá? Desprezando a resistência do ar, ok? A gente desconsidera forças dissipativas, tá, no movimento, mas isso é só por causa da simplicidade que a gente tem no ensino médio, tá? Até no ensino médio tem alguns problemas que é considerado resistência do ar, né? São forças que ocasionam forças dissipativas ao movimento, né? Porém, a realidade é que tudo na vida existe força dissipativa, né? Perda de energia. E no ensino, né? Assim, a gente sempre parte de um aspecto mais simples para poder estar resolvendo os problemas. Então, mesmo que fosse em nível superior esse problema, se fosse a consideração de algum modelo matemático que a gente fosse levantar, a gente sempre parte para o mais simples. E aí depois a gente vai considerando mais coisas nos problemas, entendeu? Mas vamos lá. Então tá aqui. Vamos fazer algumas considerações que eu já acho importante. Como é que é da gente estar tratando de movimento devido à aceleração gravitacional, como no problema anterior, certo? Sendo que a nossa gravidade é sempre para baixo, como eu já tinha mencionado, no nosso problema da questão 6. Quem não assistiu, é uma boa hora de dar uma olhada na questão 6 antes dessa questão, que eu vou falar algumas coisas que eu acho importante, que começaram lá, tá? Incluindo a gravidade, que é sempre para baixo, ok? E ele não falou, mas a gente vai considerar também, tá? A gravidade, o módulo da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, aqui a gente de novo precisa de tratar os nossos referenciais, ok? Então, os nossos referenciais serão esses aqui. Não bateu ali, mas eu vou fazer bater. Peraí. Que é o solo, né? Tá bom? Que é exatamente onde ele quer o movimento ou inicial ou final. Vocês vão entender agora, porque agora eu acho que ali, em vez de ser o inicial embaixo, é melhor ser o inicial em cima. É de onde o gato parte, né? O movimento. Aí, de onde ele parte o movimento, tá? Para mim, o mais interessante é começar o nosso zero, que é o nosso referencial zero, aqui nesse ponto, tá? Que é numa altura de quantos metros? Que é aquele que quer perguntar, né? A gente não sabe. Qual é essa altura?
ok? Não é isso? Altura máxima. Sendo que ele cai aqui, nesse solo, com a velocidade igual a 8 metros por segundo. Eu vou chamar a velocidade final, tá? O módulo. E aqui é o vetor. Beleza? Tranquilo? Então a velocidade no solo máxima que ele pode atingir é 8 metros por segundo. Então qual a altura máxima, considerando essa velocidade máxima que ele consegue, até quando ele consegue, né, cair sem se machucar? Então os nossos referenciais aqui, ó, beleza? Esse aqui vai ser o nosso referencial 0, tá bom? Aqui vai ser o nosso referencial 0 metros, tá? E aí, a partir desse ponto, ele vai caindo, né? Não é isso? Ele vai caindo, caindo, caindo. Então, aqui, ó, aqui é 0 metros. Vamos lá. Eu vou resolver de forma bem didática, tá? 0 metros. Aqui, um exemplo, tá? 1 metro. 2 metros. Um exemplo que eu falo é por causa dessa distância, né? Que eu tô só colocando aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, tudo para cima aqui desse referencial seria negativo, ok? Tudo que for para cima também é considerado negativo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aí. É negativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Menos 1, menos 2, e assim vai. Entendeu? Então, para o nosso referencial, dois referenciais que a gente tem que se preocupar a ser considerados. Onde está o zero, tá? E para que lado é positivo e negativo. Como eu coloquei aqui o zero e comecei a contagem para baixo positivo, então, para o nosso referencial, tudo que é para baixo é positivo, tá ok? Diferente do problema anterior. Por isso que eu falei que tem um link aqui entre esses dois problemas, para vocês entenderem. E vocês vão ver por que para baixo aqui é mais interessante fazer positivo do que para cima, tá bom? Tá, e como é que eu resolvo esse problema? A gente vai resolver esse problema, tá? Pela equação ou função horária, tá? Do movimento uniformemente variado. E eu vou escrever aqui já de forma direta que ele vai ser assim: H igual H0, certo? Mais V0T mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Quem não entendeu isso daqui, esse daqui é da equação horária do movimento uniformemente variado. É uniformemente variado porque a gente tem aceleração, que nesse caso é da gravidade, tá? E o H, se vocês não entenderam por que eu estou usando H e G, assiste o vídeo anterior, que vocês vão entender, tá bom? Então, beleza. Então, ó, o H inicial aqui, então aqui a gente tem que considerar duas coisas aqui, ó. Tá vendo aqui? Entre o H e o H inicial, o H inicial nosso é 0. O H final nosso é a altura que a gente quer descobrir. Tá vendo aqui que eu coloquei começando daqui para cá? Foi intencional isso, tá? Fica estranho, tá vendo? A gente colocar o H começando daqui, sendo que o nosso 0 começa de lá. Então, até nisso tem que tomar cuidado, tá? O nosso H ele começa ao contrário. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui é o 0, tá vendo? E o H final é lá embaixo, tá vendo? Fica meio confuso, né? Mas é porque a gente fez a consideração do 0 aqui e vai aumentando para baixo, tá bom? É só referencial, tá? E aí, ó, fica interessante nesse caso, porque quando o corpo, a partir do movimento do gatinho cair, a velocidade dele vai aumentando, entendeu? Que é interessante para esse movimento a velocidade aumentar e, de acordo com a velocidade vai aumentando,
a distância aqui a partir do zero vai aumentando também. O deslocamento dele vai aumentando, tá? E nesse caso a gravidade fica positiva, porque ela também é para baixo. Então fica mais interessante resolver o problema assim, tá? Poderia ser feito ao contrário, com os referenciais ao contrário? Poderia. Você chegaria à mesma resposta, só que entrar uns negativos aqui na fórmula e você poderia acabar errando. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom, aluno? Então vamos lá, ó. O H0, aqui olhando para o problema, o H0 é 0 metros, ok? O H0 é igual a 0 metros. O tempo zero, a gente começa a contar a partir do pulo do gato, né? Pulo do gato, ficou legal, né? 0 segundos, tá bom? Então, ó, a gente substitui nesses valores, vai ser assim, e o V0, né? O V0 também é a velocidade quando ele parte daqui. Você concorda comigo que ele começa a cair daqui e a velocidade inicial é zero? Entendeu? Porque o movimento começa a partir dali. Ele está parado. E só depois disso que ele começa a cair. Então o nosso V0 é 0 metros por segundo. Estou usando o Sistema Internacional de Medida porque a nossa velocidade foi dada em metros por segundo. Tá bom? Então, substituindo, ó, tá vendo aqui que isso daqui vai dar 0. E isso daqui vai dar 0. Então a nossa equação para esse tipo de problema é essa aqui, aluno. Vou até escrever em amarelo. H é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Essa equaçãozinha aqui é para movimento típico parecido com esse. A gente está falando do gato, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de movimento, tá? Que a gente começa com a altura e o corpo começa a cair dessa altura, tá? Queda livre também é chamado, tá? Queda livre de movimentos, livre de resistências ao movimento, tá? Aí chama queda livre também, tá bom? Vou voltar aqui para a cor branca. Então esse aqui é o movimento, é a equação horária para esse tipo de movimento, tá? De queda, tá ok? Quando a velocidade inicial é zero e quando a altura a ser considerada inicial é zero, tá bom? Então aqui a gente teria a altura em função do tempo, porém a gente não tem um tempo de queda. Vocês concordam que a gente não tem um tempo de queda? Então olha só, o tempo de queda para esse movimento a gente tira dessa forma aqui, muito simples. A aceleração, que no caso é a aceleração gravitacional, é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. É ou não é? Tá? Então, olha só. O tempo, a variação do tempo vai ser a variação da velocidade dividido pela gravidade. Simples assim. A variação da velocidade é a velocidade final, que seria 8, positivo, porque é lá no final, menos a inicial 0, ok? Dividido pela gravidade, que é 10, também é positiva, porque também é para baixo, de acordo com o nosso referencial. Isso aqui dá 0,8 segundos, ok? Então, a nossa altura seria igual à gravidade, 10 sobre 2, vezes esse tempo, 0,8 ao quadrado, tá bom? Então, ó, essa altura H vai ser 5 vezes 0,8 ao quadrado. Como é que eu faço 0,8 ao quadrado? Hein? Dá... Se não conseguir enxergar direto, ó, faz 8 vezes 8, dá 64, né? E duas casas à esquerda, 0,64. Se você não conseguiu enxergar isso de forma direta, você poderia fazer isso daqui, ó. Matematicamente, você poderia fazer assim, ó. 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, tá? Aí daria 64 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado é 10 a menos 2, tá? Aí, duas casas. Para quem não está familiarizado com isso daqui, vê minhas aulas lá que eu estou dando para o Moisés, meu aluno Moisés de ensino fundamental. Esse daqui a gente nada mais é do que
quando eu estava dando aula de notação científica, de como a gente faz isso daqui, tá? E potenciação também, tá? Tem que estar familiarizado com potenciação, beleza? Então, quanto é que dá 5 vezes 0,64? Vamos lá. 0,64. A gente não pode usar a calculadora, né? Vezes 5. Então, 5 vezes 4, 20. 30, 32. Beleza? 1, 2 casas. 1, 2 casas. Beleza? Então, a nossa altura é 3,2 metros. 3,2 metros não é bem no topo de um prédio, né? Mas foi só para exemplificar, tá? Para ficar mais fácil a explicação, tá bem? Professor, tinha outra forma de fazer esse problema? Talvez tenha gente que está mais familiarizado. Tem outra forma de fazer esse problema, tá? Que eu acho que é até mais direta, seria até mais direta. Mas como é uma aula didática, eu achei interessante mostrar essa equação aqui para esse tipo de movimento, tá? Beleza? Tem uma forma, inclusive, direta, usando o Torricelli. Para quem já tinha visto anteriormente, meus parabéns, tá? Como é que é a equação de Torricelli, professor? É assim, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta S, tá bom? A velocidade inicial é zero, né? Que a gente já tinha mencionado no início do problema, tá? Então, a nossa velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a vezes delta S. Então, o nosso delta S, que é o que a gente quer descobrir, que nesse caso aqui eu vou até mudar. Agora a gente não está tratando mais de S, está lá naquela explicação do problema anterior, tá? Da questão 6, delta H, tá até melhor, tá bom? E o A é a nossa gravidade. O A é a nossa gravidade, tá bom? Então aqui fica a gravidade, beleza? Então, ó, o nosso ΔH é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Essa equação aqui, eu vou até colocar ela em amarelo também, tá? Deixa eu colocar ela aqui em amarelo. Ela também é para esse tipo de movimento, tá? Se você não lembrar dessa, e já lembrar dessa, perfeito. Deixa eu colocar aqui. Só um momento. Vamos lá. Opa. Desceu. Tá. Essa equação aí é para esse tipo de movimento, ok? Então, a nossa variação da altura, né, que seria o H final menos o H inicial, e a gente sabe que o H inicial é zero, não é isso? Então, ó, vai ser o nosso próprio H, tá bom? Vai ser velocidade, a velocidade V aqui nesse caso é a velocidade final, concorda? Tá vendo? Que é a velocidade final menos inicial, a velocidade final é a de 8 metros por segundo, tá? Deixa eu até colocar aqui, pra gente não esquecer, que essa velocidade V é a nossa velocidade final, bem? Vai ser igual a 8 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. 8 vezes 8, 64, certo? Dividido por 20. Beleza? 64 dividido por 20. 64 dividido por 2, 32. Dividido por 10, 3,2. Dá a mesma resposta. 3,2 metros, tá? Eu tinha colocado aqui, tá? Então a gente já matou esse problema por duas formas diferentes. Tá bom? Tá aqui a resposta e tá aqui a resposta. Beleza? Espero que tenham gostado do problema. Aguardem para os próximos vídeos. Curtam o nosso canal. Se tiver interesse em aula particular, tá aí o meu contato na descrição. Faça a divulgação máxima aí dos nossos vídeos. Tem muito aluno, muitas pessoas que têm dificuldade em matemática, que às vezes precisa, né? Para várias áreas. Eu posso estar ajudando e você pode estar me ajudando, fazendo esse link aí entre a gente, tá bom?
Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!